Olá, neste episódio nós vamos falar sobre estilos de liderança, padrões de comportamento que todo líder deve utilizar de acordo com a situação, com o objetivo e às vezes até com o momento da organização. Vamos entender também que esses padrões podem ser aprendidos e como desenvolver habilidades para poder executar esses padrões quando for necessário. Tudo isso neste episódio do Dalton Cast, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Eu sou o Dalton Ribeiro e agora é hora de rodar a vinheta. Muito bem, vamos começar definindo aqui melhor que padrões de comportamento são esses, né? De onde esses padrões de comportamento vêm, afinal? E tem aqui uma série de anotações aqui, como sempre. Eu tenho aqui o meu mapa mental para eu não perder nenhum ponto importante que eu quero passar para você aqui que está me ouvindo hoje. Muito bem, vamos lá então. O que são esses padrões de comportamento? São padrões neurológicos inconscientes, né? A gente tem um padrão natural de comportamento e esse padrão natural ele acontece de forma inconsciente. O nosso cérebro define, né, através ali do processo de estímulo-resposta, qual é a resposta natural para determinadas situações. E esses padrões, eles normalmente são aprendidos durante a nossa infância, né? Através de duas coisas, basicamente. Das nossas experiências pessoais, né? Coisas que aconteceram com a gente, com os nossos pais ali, com os nossos amiguinhos, com nossos familiares, relacionamentos ali na escolinha e tal, principalmente até os nossos 7 anos de idade. E, obviamente, através de modelagem, ou seja, situações e comportamentos que nós víamos dentro do nosso lar ali, dos nossos pais ou das pessoas que fizeram este papel, né? Pessoas que eram para a gente referências importantes e aí a gente acaba absorvendo esse comportamento ou até mesmo negando esse comportamento, fazendo o contrário quando a gente percebe, quando o cérebro percebe ali que aquilo causa algum tipo de dano. De qualquer forma, o mais comum é repetir um padrão de comportamento, mesmo que a gente entenda que aquele padrão de comportamento nos causou algum tipo de mal. Então a gente tende a repetir este padrão ao longo da nossa vida. Isso é um pouco do que a gente fala ali que define ali a nossa personalidade. Muito bem, mas e aí? Eu sou refém disso? Né? Aquilo que eu vivi dentro da minha casa, da minha infância, me torna refém desse comportamento? Absolutamente não. Qualquer padrão de comportamento pode ser substituído, você pode aprender um novo padrão de comportamento, mas para que isso aconteça, agora que você já é adulto, precisa de duas coisas muito básicas. Primeiro, a intenção, a vontade, né? Eu preciso perceber que eu preciso adotar comportamentos diferentes do meu padrão natural, né? Então, eu preciso perceber e intencionar mudar, né? Preciso de um desejo da mudança. Segundo ponto, só o desejo da mudança não é suficiente. Eu preciso ter disciplina. Eu preciso saber que eu vou ter que fazer o que for preciso para mudar, porque eu estou lutando contra a minha própria natureza. Então, você ter flexibilidade para você aprender, não só para você aprender comportamentos, que é que a gente vai falar aqui hoje, que comportamentos são esses, mas eu ter a flexibilidade para adaptar esses comportamentos de acordo com a situação, significa ali eu ter a capacidade de lutar contra os meus próprios comportamentos naturais. Isso vem através da prática. Isso até pode se tornar uma habilidade, mas para que isso aconteça, eu preciso no começo ali de ter disciplina para parar, pensar, mudar a forma de reagir a determinadas situações. Então agora nós vamos falar sobre alguns padrões de comportamento, alguns estilos de liderança que você que é líder deve aplicar e aí de acordo com a situação e a necessidade para ter melhores resultados com a sua equipe. Então, começando com o estilo de liderança visionário, também pode ser chamado de estilo dirigente.
Que estilo é esse, afinal? Esse é aquele estilo de liderança que impele as pessoas rumo a sonhos compartilhados. Ou seja, você tem uma visão, né? Você tem uma visão, você tem clareza, você como líder tem uma visão, você tem a clareza daquilo que importa, daquilo que é a prioridade, daquilo que é importante e por que aquilo é importante. Em determinada situação, você viu que o caminho a ser seguido era um caminho determinado. Então, isso implica em você criar um compromisso nas pessoas com essa meta, com esse objetivo e com essa estratégia que está alinhada ou entrelaçada com esse objetivo maior. Né? E é um estilo de liderança que ele envolve dar feedback constante com foco no desempenho. Né? Então, uma vez que nesse estilo de liderança você define bem um objetivo, define como esse objetivo vai ser alcançado, compromete as pessoas da sua equipe através de metas e cobra o desempenho através de um feedback constante, né? E é como o próprio nome diz, além da visão, é muito diretivo, você dá muito direção e você cobra muito a questão do desempenho. Se a gente for analisar o impacto desse estilo de liderança no clima da organização, ele gera muita positividade no clima. Por quê? Porque é um estilo de liderança que tende a gerar muito engajamento das pessoas. Ele tem um forte poder de engajamento, exatamente porque define claramente metas, objetivos. E por quê? Porque aquela visão, ela consegue ser compartilhada. Ela normalmente, quando os líderes utilizam esse estilo, eles conseguem compartilhar a questão de compartilhar o sonho, né? Então você tem uma visão, você enxerga aquele caminho e você tem uma habilidade de se comunicar e de comunicar aquele sonho, de engajar as pessoas, mas não só isso, de estabelecer metas, objetivos muito claros e reconhecer, né, à medida que esses objetivos são alcançados. Então, é um estilo de liderança que gera muito engajamento. Como todos os estilos de liderança, existem riscos na utilização dele. Ou seja, se você trabalha com pessoas que têm mais conhecimento ou mais experiência do que você, é difícil você impor uma ideia nova. Então, o risco desse estilo de liderança é encontrar exatamente resistência em relação à sua visão. Né? Então, quando você tem pessoas que têm mais experiência ou que têm maior conhecimento, é uma coisa muito técnica que você está decidindo ali, você pode ter conflitos ali. As pessoas não acreditam, o risco das pessoas não acreditarem nessa visão. E aí, em algumas situações, um outro risco que pode acontecer é que esse líder visionário, né, ele se torna-se tão diretivo, tão dirigente, que ele acaba, às vezes, impondo as coisas como ele quer. Então, ele pode se tornar um líder dominador. E se essa situação acontecer, né, se ao invés de compartilhar o objetivo pelo engajamento, né, fazer com que as pessoas também queiram alcançar, isso se torna uma obrigação, acaba se tornando ali quase um ditador, né? Faz isso, vai por esse caminho, essa meta, cumpra-se, né? E aí, nessa situação, ao invés de ter o engajamento das pessoas, você tem o desengajamento das pessoas, né? Você destrói ali todo aquele espírito de equipe, o espírito de colaboração. Então, quando você que é líder deve empregar, afinal de contas, esse estilo de liderança? Quando você precisa implementar uma mudança, né? Você precisa de uma perspectiva nova, de uma visão nova. Quando um novo rumo ali é necessário. Então, em situações onde você precisa mudar os rumos da organização, é muito importante esse estilo, funciona muito bem, porque você tem que dar essa visão nova, você tem que dar essa direção nova. E quando você compartilha isso e as pessoas passam a acreditar nessa visão nova, aí você consegue trazer as pessoas com um objetivo traçado, definindo metas, e funciona muito bem para dar guinadas na organização. Então, estilo visionário é o primeiro estilo que nós estamos conhecendo aqui hoje. Próximo estilo aqui é o estilo de liderança do líder treinador. Nesse estilo de liderança, não é uma visão que conecta, né? As pessoas são conectadas
com as próprias metas dela. Ou seja, eu vou conectar as pessoas pelo desenvolvimento. Ou seja, nesse estilo, é muito utilizado esse estilo de treinador, por exemplo, em algumas equipes esportivas, né? Você pegar equipes de vôlei, do futebol, são equipes onde o papel do coach, ali, do líder ou do técnico, é ajudar cada colaborador, cada integrante da equipe a identificar suas forças e suas fraquezas. E aí vincular essas forças às aspirações pessoais e profissionais daquele profissional. Então, se você tem uma habilidade muito grande numa determinada área, o técnico, o líder, coloca aquela habilidade para trabalhar em prol da equipe e vai desenvolver outras habilidades que sejam complementares àquela, né? Esse líder, esse estilo, é aquele estilo do líder que incentiva a sua equipe a definir metas de desenvolvimento de longo prazo e ajuda a construir um plano para alcançar. Então, o líder treinador, a conversa e o jeito que ele lidera a equipe ajuda as pessoas a identificarem para onde elas querem ir, né? Qual é o próximo nível que você quer alcançar em termos profissionais? Para onde você quer crescer aqui na empresa? Então ajuda a construir ali um plano de carreira com cada membro da equipe. E definir um plano mesmo, né? Você precisa aprender isso, você precisa fazer esse curso, você precisa trabalhar nessa área, você precisa desenvolver essa habilidade, esse soft skill. Então, o treinador é aquele que vai orientando, vai trabalhando no desenvolvimento da equipe. Deixa muito claro, né, esse estilo, papéis e responsabilidades de cada um, né? E normalmente dá instruções sobre como deve ser feito e feedbacks com muita frequência, né? É um trabalho de equipe, é um treinamento. Treinamento requer feedback constante para você apontar os acertos, para você apontar os pontos de melhoria. Então, é um estilo que envolve muito relacionamento interpessoal com a equipe. Por quê? Porque exatamente você está desenvolvendo, né, as pessoas, né? E uma coisa muito legal desse estilo é você identificar desafios, né? As pessoas gostam de desafio. Então você está desafiando as pessoas a melhorarem de performance, a aumentarem o nível da entrega. Então, o tempo todo ali estimulando, desafiando e fazendo com que aquela pessoa cresça e se desenvolva. Quando você olha para esse estilo de liderança no que diz respeito a impacto no clima da organização, obviamente, um estilo altamente positivo em termos de clima, né? De agregar positividade ao clima da empresa. Por quê? Diálogo o tempo todo, diálogo constante e acreditar no desenvolvimento da equipe. É claro que você tem um líder que acredita no desenvolvimento, que te ajuda a crescer, isso gera um ambiente altamente positivo. E aí, quando é que você utiliza, né, quando é que você utiliza, qual a melhor forma de utilizar, o melhor momento de utilizar? Quando você precisa ajudar pessoas a contribuir mais, quando você precisa fazer o time crescer, quando você vê que o time ainda não está preparado para entregar, tem potencial, mas ainda não está preparado. Então, é um estilo de liderança que você emprega para desenvolver as pessoas acreditando nos resultados de médio e longo prazo. Não dá para utilizar esse método, esse estilo de liderança para uma equipe que tem que dar resultados imediatos, né? Por quê? Porque essa equipe é uma equipe que normalmente só dá resultado no longo prazo. Então, inclusive, esses são os riscos, né? Quais são os riscos desse estilo de liderança? Lembrando que tem sempre duas faces, né? Uma moeda tem sempre duas faces. Então, tem vantagens, mas também podem ter riscos. Quais são os riscos? Se a equipe não estiver predisposta a se desenvolver, não funciona. Né? Lembra, eu já falei aqui algumas outras vezes, a gente só aprende, só se desenvolve quando a gente quer aprender, quando a gente quer se desenvolver, quando a gente enxerga que aquilo gera um benefício para a gente. Se a equipe não está disposta a aprender, se é uma equipe que acredita que já sabe tudo, o estilo de liderança do treinador não vai funcionar. Também não funciona, obviamente, se o líder não está preparado para treinar. E aí, quando eu falo preparado, eu estou falando desde conhecimento técnico, se for o caso de desenvolver tecnicamente, e principalmente habilidade de coaching, né? De fazer exatamente esse trabalho de coaching de desenvolvimento do time. Então, se o líder não tem habilidades de coaching,
que um coach tem, a habilidade da metodologia do coaching, fica muito difícil ele utilizar, ele lançar mão das ferramentas de desenvolvimento. Por quê? Porque ele vai encontrar dificuldade no meio do caminho e ele não vai saber como lidar com isso. Lembrando que a gente tem interferências, né, nesse processo de desenvolvimento. Então, essas habilidades de coaching ajudam, são uma ferramenta importante para o líder que quer aplicar esse estilo de liderança. Passando agora para o terceiro estilo de liderança, a gente encontra o estilo de liderança afetivo, o famoso paizão ou a famosa mãezona, aquele estilo de liderança que valoriza os indivíduos, que se preocupa com as emoções das pessoas, né? Ele é baseado em vínculos emocionais e num alto nível de fidelidade, né? Aquela relação ali pai, filho, mãe e filho, ela é muito emocional e ela gera um alto nível de fidelidade. É muito bacana por gerar esse nível de fidelidade. Ele é baseado em liberdade e flexibilidade, ou seja, eu dou liberdade para a pessoa fazer do jeito que ela acredita que é melhor fazer, né? Eu peço o resultado, eu olho o resultado final, o como a pessoa vai entregar, e não me importa muito, eu dou essa flexibilidade, essa liberdade, eu deixo criar, deixo a pessoa se expressar e desenvolver da maneira melhor, da melhor maneira para ela, né? Deixo a equipe muito à vontade para isso. Ela tem muito feedback positivo, né? Ela é muito baseada no reconhecimento, né? Como você sabe que o relacionamento é afetivo, né? Emocional, ele está muito baseado ali no feedback positivo, né? Aquele encorajador, é isso aí, muito bem, você está indo muito bem, excelente trabalho que você está fazendo. Tipo pai incentivando o filho, né? É bem parecido, eu me vejo aqui o tempo todo nesse modelo, na relação com os meus filhos, né? Sempre pensando em aumentar a autoestima, em encorajar, em quero fazer isso, pai, vai estudar isso, quero fazer aquilo, então vai, faz do jeito que você quiser, seja feliz. Esse é o estilo de liderança bem afetivo. Ele gera muito pertencimento, né? Porque é quase uma família, né? Cria ali uma relação de família. Eu me lembro de uma das Copas, que eu já não lembro mais o ano, mas que tinha aquele técnico Luiz Felipe Scolari, né? E aí a pessoa chamava a família Scolari. E era muito isso, né? O estilo de liderança do Filipão era um estilo de líder afetivo. Ele utilizava esse negócio da família, né, do compromisso, do melhor de cada um, faz do seu jeito, mas faz, né, faz o gol, ganha o jogo. Então, gera muito a questão do pertencimento. Líder afetivo, ele consegue construir pertencimento, aquela sensação gostosa que cada membro tem de pertencer àquela equipe, né? Aquele orgulho de pertencer àquela equipe, àquela empresa. Então, ela é obtida muito através desse líder afetivo, né? Porque traz a questão da fidelidade, né? Da família. Você não pode abandonar a família. Parece aqueles filmes de máfia italiana, né? Não pode abandonar a família. Muito bem. Qual é o impacto no clima desse tipo de liderança, né? Desse estilo de liderança? Positivo, né? Principalmente quando a gente está falando de comunicação e confiança, que são alicerces ali de alta performance. Então, gera exatamente essa questão da confiança, né? Família, você entende como ali confiança, né? Essa relação ali do cuidado, da preocupação, do zelo, acaba gerando alto nível de fidelidade, e isso é bom para o clima organizacional. Quais são os riscos, né, desse modelo de liderança? Primeiro você ser bonzinho demais, né? Às vezes falta feedback negativo. Então, quando você fica muito preocupado em deixar a pessoa feliz, motivada e satisfeita, às vezes você pode ser levado a acreditar que o feedback negativo vai deixar a pessoa triste, e aí você não dá o feedback negativo. E dar feedback negativo é tão importante quanto dar feedback positivo. Cada um tem o seu momento e o seu propósito, né? O feedback, se você não dá o feedback negativo, você tende a admitir, a tolerar a mediocridade. E isso, obviamente, não vai ser bom para os resultados. Uma outra coisa que pode acontecer, né, principalmente quando você dá muita liberdade, é faltar uma orientação mais clara, né? E aí, se você não dá uma diretriz, um caminho, pode ser que as pessoas fiquem um pouco perdidas, né? Pode ser que as pessoas não sejam capazes de encontrar o próprio caminho.
Um outro risco, né, vindo exatamente correlacionado a esse, é quando você tem uma mudança muito complexa, quando você tem uma guinada, a equipe pode ficar perdida, porque ela fica ali sem saber, sem ter uma diretriz muito clara. Então, quando você tem uma mudança grande para fazer, o estilo de visionário, que é o estilo de mais diretivo, é muito mais eficaz, para não deixar a equipe à deriva, né? E agora, o que eu faço? Né? O que é a prioridade agora? Então, para mitigar esses riscos, o afetivo ele tem que estar sempre ali correlacionado, combinado com o estilo de visionário. Quando precisa, eu sou visionário. Quando precisa, eu sou afetivo. Ou eu sou sempre afetivo, desde que eu não precise dar uma diretriz muito clara. Quando eu preciso, eu adoto, eu mudo, sou flexível, mudo meu estilo de liderança para um estilo visionário. Aí você vai entendendo como é que é importante essa flexibilidade. Quando é que eu devo empregar? Então, muito útil esse estilo, entrar nesse estilo de propósito, né? É quando você precisa, por exemplo, aparar arestas entre pessoas da equipe, né? Ou motivar durante um período de sucesso, né? Fortalecer as relações, trabalhar o relacionamento das pessoas. O estilo afetivo é muito eficiente para você trabalhar o relacionamento com as pessoas. Exatamente que você traz aquela ideia de forte emocional de equipe, de família. Então, nessas situações é um estilo muito eficaz. Passando agora para o quarto estilo de liderança, o estilo de liderança democrático. É o estilo que valoriza ali a contribuição individual das pessoas, que dá espaço para todo mundo colocar as suas opiniões. É aquele estilo de liderança távola redonda, né, do rei Arthur, né? Todo mundo em volta de uma mesa, aqui somos todos iguais, não existe nenhum tipo de hierarquia, todos devem participar dos processos decisórios. Então, é compartilhar tomada de decisão, é estimular a participação de todos, é ser um bom ouvinte, ouvir cada ideia, cada sugestão, ter espaço para ouvir todo mundo na sua agenda, é aquele estilo que torna todo mundo responsável. O legal desse estilo é que à medida que você compartilha, né, as decisões, o poder de tomada de decisão com as pessoas, todo mundo fica responsável, né? Você torna todo mundo responsável pelas consequências daquela decisão. Então tá todo mundo no mesmo barco, decidimos juntos, méritos todos juntos. Se tiver um problema, responsabilidade de todos juntos. Então, traz sempre todo mundo para o mesmo barco. Ele é menos positivo em termos de clima. E por que ele é menos positivo em termos de clima, né? Você pode estar pensando, mas não devia ser o contrário, né? Você estimula a participação de todo mundo e deveria ser positivo. Ele até gera positividade, mas menos positividade do que os últimos três que a gente falou, né? Do que o visionário, do que o treinador e do que o afetivo. Por quê? Porque ele tem alguns riscos envolvidos que podem acontecer, né? O primeiro risco, claro, de qualquer democracia pode não haver consenso. Né? Mesmo depois de uma discussão, de reunião, e às vezes mais de uma reunião, né? Depois de fazer uma reunião para tomar decisão, aí não consegue haver consenso. Aí marca uma próxima reunião, e depois uma próxima, e o consenso não vem. Né? Então pode não ter consenso, né? E não ter consenso pode acabar gerando a postergação, protelar decisões importantes. Então, essa falta de consenso, ou querer que todo mundo fique feliz com aquele resultado, com aquela tomada de decisão, pode acabar protelando decisões que são importantes, né? Você pode achar que, não, eu vou continuar discutindo aqui, que alguém vai ter uma grande ideia iluminada aqui, e aí a gente vai resolver. Pode acontecer, mas pode não acontecer. Então, muitas das vezes, você dá oportunidade para todo mundo falar e cada um puxa para um lado, você acaba gerando um conflito, na verdade. Né? Além de não conseguir o consenso, você, muitas das vezes, você gera conflito. Quando é que funciona bem, né, esse estilo de liderança? Esse estilo de liderança funciona bem quando, por exemplo, o líder tem uma equipe muito boa, com pessoas altamente capazes, já estão lá no nível 4 de maturidade. Para quem ainda não ouviu lá o episódio de nível de maturidade, depois dá uma olhada lá.
quando a gente fala de liderança situacional e níveis de maturidade da equipe. Então, quando você tem uma equipe que tem alto nível de maturidade e que você, como líder, quer ouvir essas pessoas. Você ainda não está seguro, não está certo, e você tem pessoas muito capazes na sua equipe que podem te ajudar na tomada de decisão. Funciona muito bem, né? Para gerar ideias novas, né? Eu tenho um problema, eu estou, por exemplo, falando sobre estratégia, eu tenho algumas opções, ou eu não estou vendo opções, e eu quero trazer ideias novas, né? Funciona meio como um brainstorming, né? Com pessoas que, obviamente, só funciona com pessoas que conseguem efetivamente contribuir com ideias, né? Então, funciona muito bem esse estilo de liderança de deixar todo mundo falar, de trazer todo mundo para a mesa, para discussão. Quando você não deve usar, quando isso vai dar sempre errado. Isso vai dar sempre errado quando o time não tem competência para opinar, né? Então, se pedir opinião de quem não é competente, aí a chance de cometer um erro é muito grande. E um outro momento que você não deve utilizar, esse é o momento mesmo, é uma questão de timing, né? Momentos de crise. Se a empresa está passando por uma crise e tem que ter tomado decisões rápidas, não dá para... Pessoal, vamos marcar a reunião. Quando é que todo mundo pode? Já começa com democracia para marcar a reunião, né? Ah, não, amanhã eu não posso, só posso semana que vem. Na semana que vem eu estou de férias. Na outra semana eu estou viajando. Aí você não consegue nem marcar a reunião, né? Você quer consenso, não consegue nem a data de agendamento da reunião. Então, momentos de crise, né? Quando o consenso pode não ser possível no curto espaço de tempo, né? Uma coisa não, beleza, momentos de crise, eu consigo botar todo mundo aqui na sala, fazer uma videoconferência, uma teleconferência, e eu ouço aqui os meus melhores aqui para tomar essa decisão. Aí até funciona. Agora, muitas das vezes eu não vou conseguir reunir essas pessoas. Eu não vou conseguir ter esse conselho, né, de pessoas que podem me ajudar a tomar a decisão. Nesse momento, toma a decisão. Porque em momentos de crise, muitas das vezes o tempo é um fator crítico, né? Para você evitar um mal maior, né? Imagina, dependendo do seu negócio, imagina, né? Alguém sofreu um acidente. Vamos discutir aqui qual é o melhor caminho para a gente tratar o acidente. Será que a gente leva para o hospital A ou para o hospital... Bicho, toma decisão. Pega e faz, né? E aí assume o seu papel de líder, né? Você está nessa posição de líder, não é à toa, né? Você está nessa posição porque você é visto como alguém que pode tomar decisão. E se a empresa é sua, você criou, mais do que nunca você é responsável por todas as decisões que você toma. Então, em momentos de crise, a tendência é que não seja uma boa ideia você adotar o estilo de liderança democrático. Vamos para o próximo estilo de liderança aqui. Nosso quinto estilo de liderança é o estilo de liderança modelador. Que estilo de liderança é esse que é o estilo modelador? Estilo modelador normalmente é utilizado por aquele líder que ele tem alta capacidade. Ele é muito bom naquilo que ele faz, no conhecimento que ele tem. Tecnicamente ele é muito bom, ou em certas habilidades ele é muito bom. E ele tende a fixar esses padrões de desempenho que ele alcança, extremamente altos, para que todo mundo alcance. Ou seja, quando a gente fala de modelar, ele quer que as pessoas modelem a forma como ele faz. Ou seja, façam do mesmo jeito que eu faço. Eu sou muito bom nisso. Todo mundo, se eu faço, todo mundo pode fazer. Naquela frase que não é verdade, em que um líder fala assim, se eu faço, todo mundo é capaz de fazer. Se não faz é porque não está afim. Se não faz é porque não está com vontade. Se não faz é porque é preguiçoso. Não é assim. A gente sabe, a gente que estuda o comportamento humano sabe que as pessoas são diferentes. Então, esse líder normalmente é o líder que fixa esse tipo de padrão, que age dessa forma. Então, como é que são as características disso, né? Normalmente é a obsessão em fazer melhor e mais rápido, né? Vamos fazer melhor. Podemos fazer melhor. Eu já fiz isso antes. Todo mundo pode fazer. Se eu faço, todo mundo faz. E melhor e sempre mais rápido. É obstinado por fazer sempre tudo melhor e mais rápido. Se o funcionário não consegue atender aquele padrão alto que você exigiu, você tende a substituir logo, né? Normalmente o líder, com esse estilo de liderança, não tolera mediocridade ou não tolera que o funcionário não bateu a meta, sai. Normalmente, nesse estilo, não tem uma clareza no direcionamento. Por quê?
Pensa comigo, se o líder sabe fazer, seria muito bom naquilo, ele acredita que se ele pedir para fazer, as pessoas têm mais é que descobrir sozinha como é que faz. Eu não preciso, ninguém nunca me disse isso, porque eu tenho que explicar esse negócio para ele. Então, muitas das vezes, existe um problema de comunicação nesse estilo de liderança. Né? E ainda tem assim, né? Se eu preciso te explicar, então você não é a pessoa certa para fazer isso. Se eu preciso de muito mimimi e entrar em muito detalhe, então você não é capaz de fazer. Então, a comunicação falta, né, nesse tipo de liderança. Acaba faltando também confiança, né, na equipe. Né? Se eu obrigo a fazer no meu padrão, se eu obrigo a fazer do meu jeito, se eu digo que o meu jeito é sempre o melhor, eu acabo com a flexibilidade. Se alguém tentar fazer diferente, eu vou dizer, não, do seu jeito não funciona. Só funciona do meu jeito. Né? O padrão sou sempre eu enquanto líder. E essa falta de confiança é percebida pela equipe, né? Pois não posso dar uma ideia, não posso fazer do meu jeito, vai chegar no mesmo resultado, ou eu acredito que vai chegar no mesmo resultado. Não, faz do meu jeito. O meu jeito é o melhor. Por quê? Porque eu tenho um resultado. Não é o meu jeito é o melhor porque... não, normalmente o líder que utiliza esse estilo, ele de fato é muito bom naquilo que ele faz. E aí, por ser muito bom, ele acredita que só o jeito que ele faz é o jeito certo. E aí, quando você faz isso, você tira a autonomia das pessoas. E se você tirou a autonomia, você tira a responsabilidade pelos resultados. Lembra que autonomia e responsabilidade e autonomia andam juntas. Se você quer que a pessoa seja responsável, dê a ela autonomia. Então, essas são as características desse estilo de liderança. Quais são os impactos que esse tipo de liderança gera no clima? Você deve ter percebido e deve ter imaginado que gera um impacto negativo no clima. Por vários motivos. Primeiro que, se eu estou exigindo sempre padrões muito altos, estou sempre pedindo para melhorar e para fazer mais rápido, com menos recurso, gera um desgaste muito grande. Não? Então, a equipe se sente meio que esmagada, né, por essa pressão constante. Isso acaba derrubando a moral. Isso é uma coisa interessante, porque pressão é uma coisa que o líder tem que saber dosar, né? Você não pode deixar sem pressão nenhuma, porque você tende a ficar ali na mediocridade. Mas se você coloca padrões impossíveis, ou que exigem um esforço muito grande durante muito tempo, você mata a equipe. Eu me lembro de um caso que eu li no livro da Pixar, lá do Ed Catmull, que é o CEO, lá foi o CEO fundador da Pixar, e que até hoje está no comando lá da Pixar Animation, lá a Pixar que hoje é do grupo Disney, que faz lá desenhos animados, dele contando que no Toy Story 2 eles erraram a mão, eles definiram um cronograma para fazer um filme qualidade nível C para B, né? Porque era uma continuação, Toy Story 2, as continuações normalmente ali elas entregam menos, elas têm ali um apelo menor, e eles se comprometeram com um prazo. Equipe de alta performance, né? Na Pixar, nem preciso dizer. E aí, no meio do caminho, no começo do projeto, ali nos desenhos iniciais do projeto, que normalmente são projetos longos, né? Que se construíam fazer um filme, eles decidiram que iam fazer classe A, categoria A, nível A de qualidade, que ia ser tão bom quanto Toy Story 1. Só que eles já tinham se comprometido com um prazo menor. E aí, fazer um filme nível A num tempo nível C exigiu um esforço sobre-humano da equipe. Das pessoas literalmente se mudarem para o escritório da Pixar, de passarem a semana dormindo no escritório em colchonetes para poder entregar aquilo no prazo. Isso acabou com a equipe. Eles entregaram no prazo, mas ele percebeu o dano que isso causou nas pessoas. Então, tem esse esmagamento. Então, isso não pode ser feito de forma constante. Então, essa dosagem da pressão é fundamental para que você consiga bons resultados, mas que você não destrua o teu time, a tua equipe. Uma outra coisa é que esse estilo não permite muita comunicação, né? Ele tem um problema de comunicação ali. E aí a equipe passa a querer ter que adivinhar o que o líder quer, né? Ele botou um padrão lá em cima, ele quer um objetivo, mas ele não deu muita informação. O que será que esse cara quer? Né? E como o líder, nesse estilo, ele não gosta muito da explicação, as pessoas começam a ter medo de pedir explicação, né? Porque a reação é sempre ruim quando você pede explicação. Então tende a quebrar ali
a comunicação mais um motivo pelo qual acaba sendo danoso para o clima organizacional. Quando a pessoa não está entregando, né, muito desse tipo de liderança é assim, ó, o líder pede para fazer uma coisa, uma determinada tarefa. Aí a pessoa está tendo dificuldade ou está demorando mais do que o líder imagina que seja o tempo correto para fazer, ou seja, o tempo que ele faria. E aí, ao invés dele adotar o estilo do líder de treinador, de calma aí, eu vou desenvolver, eu vou entender o que está difícil para você, eu vou te ajudar a aprender isso melhor, ele fala assim, meu irmão, sai. Tá demorando muito? Sai, deixa que eu faço, bicho. Tá demorando demais. Então, tem que tomar muito cuidado, porque isso também mina o moral do time. Assim, a visão do cara, o cara me acha um incompetente, né? Porque me deu uma tarefa, eu tive uma dificuldade, ele, em vez de me ajudar, mandou sair fora e que ele ia fazer. Não, deixa que eu faço. Eu mesmo vou resolver isso, né? Aquela frase típica. Não, tá demorando muito, deixa que eu faço. Isso acaba com a pessoa, né? Se você desmotiva, gera um alto nível de desmotivação. E às vezes é preciso, né? Porque às vezes o tempo não vai demandar. Então, na verdade, você não deu orientação suficiente ou a pessoa não tinha capacidade suficiente e você, como líder, não viu isso. Você passou a tarefa e depois você tirou a tarefa. Então, melhor seria não dar a tarefa para aquela pessoa. Se o tempo era curto e aquela pessoa, você não tinha certeza que aquela pessoa estava habilitada para fazer, não desse aquela tarefa, né? Delegou errado. Quando tem que assumir de volta a tarefa, é uma indicação clara de que você delegou errado. Uma outra forma de minar ali a positividade, né, do clima é você não deixar claro para as pessoas a relação entre o esforço dela e o objetivo a ser alcançado, né? Como você não dá muita explicação, normalmente você não tem muita paciência, você dá a tarefa, dá a meta e cumpra-se, a pessoa fica ali sem entender muito bem onde é que aquilo tudo se encaixa. E quando a pessoa perde essa percepção, né, de como é que o meu trabalho contribui para o trabalho do todo, para a entrega da empresa, ela automaticamente perde a motivação. Isso dá uma baixada ali no clima organizacional. Então, todos esses fatores levam à redução do clima no emprego desse estilo de liderança. Além disso, existem alguns riscos, né? Primeiro, o líder é muito bom. O líder é o modelo. Todo mundo quer fazer igual o líder. Todo mundo quer chegar naquele nível. Quando o líder não está, a empresa fica totalmente sem rumo, porque você perdeu a referência, né? Não tem mais ninguém ali para cobrar e o alto padrão, ninguém ali como espelho. Então, a empresa funciona bem enquanto aquele líder está lá. Aquele líder não está, por algum motivo, a equipe fica perdida. A queda de motivação, né, gerada por esse tipo de liderança pode acabar gerando o efeito contrário, né? Eu quero que a equipe tenha alta performance, que se mire em mim, eu exijo alto padrão, só que o tiro sai pela culatra, o nível de desmotivação baixa, e aí o resultado é pior. Então, isso é um grande risco desse tipo de liderança. E, sem contar ali, você acaba gerando ali não serviu, se eu preciso explicar, não serve, se não é capaz de entregar o resultado no primeiro mês, eu mando embora e boto outro. Isso acaba aumentando o turnover de quem por demissão daqueles que são vistos como insuficientes e por desmotivação daqueles que acreditam que aquele não é o melhor lugar para trabalhar e acabam pedindo as contas. E aí você também tem a questão da perda de talentos ali. Às vezes você tem pessoas muito boas, talentos com grande potencial, mas que não tinha ninguém para desenvolver. O estilo de liderança não era o treinador. E aí você perdeu um talento. Ou às vezes até uma pessoa que já está pronta, mas que a carga acaba sendo tão grande que aquela pessoa acaba resolvendo a famosa espana a rosca, né? Sabe quando você aperta demais o parafuso e aí você acaba com a rosca e aí o parafuso não prende mais nada. Então, você espana a rosca, a pessoa pede para sair. Então, esses são riscos. Quando é que ele pode ser utilizado, né? Quando é que esse estilo de liderança ele pode ser utilizado mitigando esses riscos aqui que eu coloquei? Bom, primeiro, ele pode ser utilizado em times que têm alta performance, pessoas altamente competentes, né? Então, principalmente equipes técnicas ali, com pessoas muito competentes, dá para exigir e dá para cobrar alto desempenho, porque as pessoas conseguem responder. Né? Lembra? O problema da pressão é muito quando a pessoa não consegue responder à altura. Se a pessoa é altamente competente, você pressiona e a pessoa entrega, significa que ela consegue dar conta do recado. Então, em equipes com alto nível de competência e alto nível de motivação,
esse estilo de liderança até funciona bem, porque você está sempre desafiando. As pessoas não veem como pressão, veem como desafio. E a forma como você faz essa roda rodar acaba gerando realmente alta performance. Mesmo assim, e aí mais, né, ainda tem um detalhe, né, se a equipe é muito competente, ela não precisa muito de orientação mesmo. Então, se o líder não dá orientação, tá tudo bem, porque por ser altamente competente, experiente, tecnicamente competente, a equipe não precisa mesmo de orientação. Ela entrega, ela faz, ela bate a meta, ela cumpre o prazo. Agora, mesmo assim, você não deve utilizar esse estilo sozinho. De novo, com o passar do tempo, você acaba perdendo a mão. Então, você utiliza, gera o resultado, as pessoas conseguem entregar, se o time se o time for compatível, só que não dá para fazer sozinho isso. Então, você tem que depois alternar o estilo de liderança, porque você precisa cuidar do clima e porque você precisa cuidar das pessoas. Até porque você precisa formar novas pessoas, né? Tudo bem que você tem uma equipe top aqui, mas como é que essa equipe top cresce? Você vai precisar colocar outras pessoas que só vão ficar se você conseguir alternar esse estilo de liderança com outros estilos, por exemplo, com o estilo do treinador. Por último, vamos entrar aqui no nosso último estilo desse episódio, que é o estilo coercitivo, né? Esse é o famoso ditador, né? E diferente do modelador, onde ele está exigindo que as performances da equipe seja como a dele, aqui no estilo coercitivo não é que o líder tenha alta performance, não, ele simplesmente manda, né? É aquele tirano que adota que ele manda quem pode e obedece quem tem juízo, faz do meu jeito, não que o meu jeito dê certo, eu nem sei se o meu jeito dá certo, mas faz desse jeito que eu estou mandando fazer desse jeito. Então não existe flexibilidade nenhuma, não existe zero preocupação com as pessoas, e aquela velha frase de os fins justificam os meios, né? Então, se eu quero, eu mando, eu desmando, eu mando embora, eu grito, eu faço o que eu acredito que funciona e não interessa, né? Eu não sou capaz de fazer, mas eu mando todo mundo fazer daquele jeito, diferente do modelador. Então, qual o impacto, obviamente, que isso gera no clima organizacional? Isso é fácil, né? É extremamente negativo, né? Não existe espaço para ideia, não existe espaço para opinião, totalmente intolerante, é uma ditadura, né? Então, obviamente, quando as pessoas não participam, não sugerem, não são ouvidas, elas não se comprometem. O chefe mandou fazer, mas isso não é problema meu. Se der errado é problema dele. Não tô nem aí com o resultado. Vou fazer de qualquer jeito aqui, pô, pra parar de encher meu saco. O sentimento que acaba gerando um sentimento de ódio, né? As pessoas começam a odiar essa pessoa. Esse é o famoso líder odiado, né? Porque normalmente ele adota um estilo que é esse estilo coercitivo. Acaba com a recompensa, né? Se eu não sei como é que eu estou contribuindo, se está mandando eu fazer, se não está nem me explicando por que eu estou fazendo isso, se não se importa com o que eu acho ou não, se isso tá, se eu estou entendendo ou não, também não quero mais saber desse negócio. Tudo isso acaba com o engajamento da equipe, muito pelo contrário, né? Você não só tem pessoas não engajadas, como você tem pessoas desengajadas, aqueles que começam a sabotar a empresa, né? Na verdade, não estão sabotando a empresa, estão sabotando esse tipo de líder, né? Que adota esse estilo de liderança. E aí, quais são os riscos? É um monte de riscos, né? Você não tem responsabilidade nenhuma pelo resultado. Você cobra, grita, esperneia, mas as pessoas não estão nem aí pro resultado. É aquele negócio que eu estou fazendo a minha parte e que se dane o resto. Por quê? Porque eu não me vejo como alguém que contribui, eu não sou ouvido, ninguém se importa comigo, ninguém me ouve. Então, é o famoso dane-se, né? Para não falar uma outra palavra. Você tem baixa performance da equipe, não tem equipe de alta performance com líder coercitivo. Então, é um péssimo negócio. Obviamente, né, turnover, perda de talentos, se isso acontecia com o modelador, aqui com o coercitivo acontece em um grau muito maior. E você gera exatamente sabotagem, né? Uma sabotagem interna. Quando a pessoa tem ódio do líder, ódio da empresa, bicho, é um problema muito grande, né? Porque a pessoa quer se vingar da empresa, ele quer se vingar do líder, né? Ele acaba fazendo as coisas erradas de propósito só para gerar prejuízo. Mas, em algumas situações, ele ainda pode ser um estilo que pode ser adotado. Nossa, é verdade, Dalton? Sim, é verdade. Em que tipo de situação? Por exemplo, e vou ser bem claro aqui, esse estilo de liderança, ele tem que ser usado com muita cautela em situações muito específicas e por um tempo limitado.
Não adianta você querer utilizar por muito tempo, porque você vai matar a empresa. Agora, em determinadas situações, pode ser necessário. Um exemplo clássico, né? A empresa está quebrando. Bicho, aí não dá para ser tolerante com nada, aí você tem que assumir as rédeas e você tem que tomar decisões rápidas e mandar fazer e executar. Não faz porque é crise. Ou a gente recupera ou a gente quebra. Nesse tipo de situação pode ser uma opção boa você utilizar esse estilo coercitivo. Não tem que explicar nada, tem que fazer acontecer. Ou diante de uma aquisição hostil, né? Alguém está tentando te comprar lá, fez uma aquisição, uma oferta hostil, está querendo comprar você, tá querendo levar o seu negócio e você não quer perder, então naquele momento você pode ser obrigado a tomar decisões utilizando esse estilo coercitivo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Por quê? Porque você pode estar numa situação onde você precisa tomar a decisão, só cabe a você, não dá muito tempo de explicar. Agora, de novo, com cautela e por pouco tempo. Né? Também pode ser utilizado quando você quiser dar um choque, né? Que dá um choque na empresa. A empresa não está tendo bons resultados, está passando por dificuldades, você quer dar um choque na empresa. Aí você adota esse estilo tratorzão, né? Eu lembro de um caso que eu li no livro Sonho Grande, que conta a história lá do Grupo Garantia, da Ambev e tudo mais. De um caso que a escritora conta no livro, que foi no momento da aquisição das lojas americanas pelo Grupo Garantia, que foi o primeiro negócio fora de banco, né? O contexto era, o banco gerava lucros exorbitantes, e esses lucros exorbitantes eram distribuídos para os sócios, né? Sempre tinha muitos sócios, ser sócio era uma forma de remuneração e de motivação, e as pessoas tinham oportunidade de se tornarem sócios, compravam as suas participações na sociedade do banco, e aí você tinha distribuição de lucro. Chegou uma época que as pessoas compravam jatinho e helicópteros e Ferraris com o bônus do banco. E aí eles começaram a perceber que isso era, no longo prazo, isso ia ser gerado um problema, né? Imagina, né? Se eu quero andar de jatinho, eu tenho tanto dinheiro que eu não quero mais trabalhar. E eu mato a meritocracia, né? Que a pessoa fica com tanto dinheiro que não quer mais trabalhar. E aí eles começaram a pensar, temos que fazer alguma coisa com esse dinheiro. Vamos transformar isso em valor. E resolveram começar a comprar empresas. A primeira empresa que o banco comprou foi exatamente as lojas americanas. Que para quem não conhece, se é que tem alguém que ainda não conhece lojas americanas, loja de varejo, né, de departamento. Muito bem. E aí, quem foi incumbido de ir para lojas americanas, tocar o negócio de lojas americanas, foi o Beto Sicupira, um dos 3 sócios lá do Banco Garantia, dos grandes sócios. E o Beto era conhecido já naquela época como tratorzão, né? O estilo dele bem coercitivo, passando por cima. E era o que precisava. Por quê? Porque as lojas americanas dava prejuízo, resultados abaixo da meta, e os executivos todos ganhavam bônus, né? Você pagava bônus por maus resultados. Como assim? Era a cultura daquela organização, né? Uma cultura de que você premiava a incompetência, ou seja, premiava com descolamento entre resultado. E aí precisava de uma mudança radical. E o que o Beto Sicupira fez foi mudar tudo, né? E ele falou assim, chegou lá e falou, agora é o seguinte, a regra de remuneração variável mudou, e agora só vai ter remuneração variável quando tiver resultado dentro da meta. E a pessoa, como assim? Mas não pode mexer e tal, diretoria, não sei o que. E aí ele usou lá, agora quem manda sou eu, e essa é a regra, acabou a conversa. Não abriu espaço para discussão. E aí os diretores saíram, foram almoçar e tal, e no almoço eles quiseram fazer uma rebelião, né? Não vamos aceitar isso é um absurdo, quem esse cara tá pensando que ele é? Aí exigiram para Cristo, né? Um dos diretores, para ir lá, vai lá e fala para ele que a gente não aceita. E esse pobre coitado voltou lá para falar com o Beto Sicupira e falou assim, olha só, nós nos reunimos no almoço e nós decidimos que nós não vamos aceitar essa nova política de remuneração. Para quê, né, bicho? E eu fico imaginando a cena, né? Do Beto batendo na mesa e falando assim, vocês não aceitam? Então vocês estão todos na rua a partir de agora. E ele, na hora, ele já pegou o telefone e já proibiu a entrada dos outros diretores na empresa. Perdão, então não tem espaço para discussão. Manda quem pode, obedece quem tem juízo.
E mais, né? Houve uma demissão de milhares de pessoas foram demitidas nas lojas americanas. De novo, porque era preciso. Era preciso mudar, dar um recado, dizer que mudou e dizer que agora ia ser diferente. Então, esse estilo de liderança, nesse momento onde a empresa precisa de uma sacudida, ele pode ser muito bem utilizado. Então, logo depois disso, obviamente, você tem que substituir por outros estilos. E aí é clássico, né? O trio lá, o Beto, o Marcel Telles e o Jorge Paulo Lemann, tem aí uma filosofia muito forte de desenvolver, né, de treinar, né, da liderança desenvolvendo e desafiando, que é bem o estilo de treinador que a gente falou aqui, de construir pessoas altamente competentes e de dar desafios para essas pessoas. Tanto que tem uma formação do corpo de executivos interno até hoje no grupo, nas empresas do grupo. Né? Então, esse estilo até pode ser utilizado, mas com muita cautela em momentos de definição. E de novo, né? De novo é a flexibilidade, é utilizar a pessoa certa, né? A decisão de colocar lá o Beto, que tinha esse estilo de trator, essa liderança no estilo coercitivo, foi pensada porque eles viram que precisava de um líder e dar aquela sacudida, né? E era necessário. Então, de novo, se você, como líder, entende todos esses estilos de liderança e consegue navegar dentro desses estilos, você ganha uma capacidade incrível de gerar resultado sob qualquer circunstância, de criar uma equipe de alta performance sob qualquer circunstância. Por quê? Porque você consegue empregar o estilo mais adequado em cada uma das situações. Então, quando você tem essa flexibilidade, né, consegue fluir entre os 4 estilos, principalmente, né, ali entre o visionário, o democrático, o afetivo e o treinador, isso te dá uma flexibilidade muito grande para você ser um bom líder e gerar melhores resultados em qualquer situação. Então, líderes que conseguem ter flexibilidade para transitar dentre esses estilos diferentes, né, principalmente entre os 4 estilos principais ali, os que geram resultados mais positivos, né? O treinador, o visionário, o democrático, o afetivo, conseguem empregar esse estilo em cada situação, conseguem gerar resultados em qualquer circunstância, né? Em qualquer situação da organização. Então, você tem 2 opções, né? Na verdade, ou você desenvolve essas habilidades para conseguir fluir entre esses 4 estilos, principalmente, e eventualmente até utilizar o 5º e o 6º, né? O modelador e o coercitivo, dependendo da sua situação, da situação da equipe, como a gente pontuou. Então, ou você desenvolve as habilidades, ou você consegue colocar, ou você monta a tua equipe com pessoas próximas a você que complementem estilos que você não tem. Por exemplo, se você tem um estilo ali visionário, mas não tem um estilo treinador, você tem uma pessoa ali na tua equipe que tem esse estilo e que faz esse papel por você. Então é uma opção que você tem de montagem da sua equipe, que está logo abaixo de você na liderança, de você ter essa complementariedade onde você tem um ponto que você é mais fraco. É uma opção. Eu diria que não é uma ótima opção, mas é uma opção. Qual é a melhor opção? A melhor opção é você desenvolver, né, essa habilidade de transitar entre os estilos de liderança. E agora é o momento que você pergunta, mas como, Dalton, eu faço isso? Que capacidade é essa de transitar entre diferentes estilos? A gente está falando que existe uma relação direta entre inteligência emocional e a facilidade de transitar entre esses diferentes estilos de liderança. Então, a gente está falando de uma relação direta entre a sua inteligência emocional e essa capacidade de fluir entre os estilos de liderança. De que forma? De forma a não seguir um padrão de comportamento natural e escolher o melhor padrão de acordo com cada situação. E eu falo da inteligência emocional, né? Porque qual a relação, né, entre inteligência emocional e estilo de liderança? Porque você tem que interromper esse comportamento natural.
inteligência natural, inteligência emocional é justamente você compreender e a melhor forma de responder e moldar o seu comportamento a cada situação, a cada cenário. Isso é inteligência emocional, porque você vai tender a repetir um padrão normal, natural do seu estilo de liderança, aquilo que você aprendeu, aquilo que é mais fácil para você, que é mais natural para você. Você mudar implica em você identificar que aquela situação exige uma resposta diferente. Então, é compreender o impacto entre a ação da sua comunicação e o desempenho da equipe. De que forma eu tenho que me comunicar para obter o melhor desempenho nessa situação. Não é, obviamente, obedecendo o seu instinto natural. Pode até ser, mas você pode dar errado, né? Dentre esses 6 estilos, por sorte, pode ser o seu estilo que vai funcionar. Mas, por sorte, não dá para liderar. Tem que ser um negócio pensado, planejado e de propósito. Então, compreender o seu impacto ali. Você ser capaz de definir uma estratégia para engajar as pessoas, para conseguir os melhores resultados, independente da situação, utilizando estilos de liderança diferente. Lembrando que, como é que isso vai funcionar na sua cabeça? Você tem ali um evento, um gatilho, alguma coisa que aconteceu, uma situação ou uma conversa ou uma demanda do mercado. Isso é um gatilho para você. Isso vai disparar uma resposta que é uma resposta automática. É um impulso emocional de responder conforme o seu padrão, conforme o seu estilo de liderança. Esse momento entra a autogestão e dizer, opa, deixa eu parar aqui. Antes de responder, às vezes isso é uma fração de segundos, né? Antes de responder, deixa eu ver qual é a melhor opção para lidar com isso, qual é o melhor estilo. Eu treino, desenvolvo, eu defino a meta agora, eu dou apoio ou dou pancada. Qual é a melhor resposta? Então, quando você pensa sobre isso, antes de responder de forma impulsiva, você obviamente vai ter a melhor resposta. Isso é inteligência emocional. E aí, como é que eu faço então, Dalton, para desenvolver essa inteligência emocional, para ser capaz de fluir entre ali os estilos em diferentes situações? Primeiro de tudo, você precisa de autoconhecimento. Se você não souber, se não conseguir identificar qual é o seu estilo, que estilo ou quais estilos você já domina, você já consegue transitar e quais você ainda não domina, você precisa se conhecer. Você precisa trabalhar o seu autoconhecimento. O que eu já domino, o que eu já pratico, o que eu preciso melhorar, o que eu faço, mas ainda não é 100%, o que eu faço, mas ainda pode melhorar, o que eu não faço de forma alguma. Autoconhecimento. Segundo ponto, trabalhar a autogestão. Autogestão emocional, que também é inteligência emocional, né? Um dos pilares da inteligência emocional é você ser capaz de gerenciar e evitar o impulso. Não vou responder por impulso, vou ser capaz de gerenciar, de segurar as pontas aqui internamente com as minhas emoções, para poder responder melhor. Terceiro ponto, empatia. Também um pilar da inteligência emocional, ou seja, eu consegui entender, me colocar no lugar do outro e entender o que aquela pessoa precisa ouvir agora, como é que aquela pessoa precisa ser direcionada agora, o que aquela pessoa espera de mim como líder agora, que vai ajudar a aumentar o resultado, a performance, a ter a melhor resposta para esse cenário. Então, empatia, desenvolver empatia. Então, no estilo, por exemplo, afetivo, se você não tem um estilo afetivo, você tem que aprender a desenvolver a sua empatia, para você entender como é que essa pessoa gostaria de ser tratada, o que essa pessoa espera de mim, é um abraço, um aperto de mão, é um tapinha nas costas, ou não preciso de nada disso, quem é essa pessoa? O que essa pessoa gosta? Como é que ela se comporta? Deixa eu me colocar no lugar dela. Você desenvolve empatia. Então, se você quer aumentar, por exemplo, o seu estilo de liderança, desenvolver seu estilo de liderança afetivo, desenvolver a sua empatia é fundamental. Um outro, quarto pilar da inteligência emocional, né? Autoconhecimento, autogestão, empatia, relacionamento interpessoal. Então, se você quer desenvolver liderança, o seu estilo mais afetivo, ou até o estilo de treinador, relacionamento interpessoal, né? Feedback, saber dar um bom feedback, saber dar o feedback certo na hora certa, fazer com que o feedback seja um motivador e não um desmotivador. Então, trabalhar as suas ferramentas técnicas e habilidades de relacionamento interpessoal. Então, desenvolvendo esses 4 pilares, você consegue entender não só qual é o melhor momento para cada estilo, mas executar aquele estilo, né? Hoje em dia, por exemplo, eu consigo
é executar todos os estilos, até o coercitivo, se for necessário. Né? E eu tenho que tomar muito cuidado. Sabe qual é a minha tendência natural? Aqui, abrindo o jogo, aqui, a minha tendência natural de estilo de liderança é de modelador. Se eu tenho alta performance, todo mundo pode ter. Esse era o meu natural. Né? Por quê? Porque o meu comportamento a vida toda foi de ter performances acima da média. Então eu acredito que a pessoa. Eu acreditava, né? Que a pessoa não queria, não fazia porque ela não queria. Então, meu estilo natural de liderança é o estilo modelador. Só que eu entendi e eu desenvolvi ao longo da minha carreira os outros estilos. E eu não tive ninguém para me ajudar. Então, como é que você faz, né? Como é que você faz na prática para desenvolver? A quem você pode recorrer? Bom, você pode passar alguns anos e aprender com a vida e mais tarde aqui nos últimos 5 anos aprendendo de fato ferramentas e fundamentos que explicavam muitas das coisas que eu já praticava e que melhoraram e que otimizaram outras que eu ainda não sabia. Então, você tem algumas alternativas, né? Um processo que eu digo hoje, que alguém quando me pergunta, eu falo, cara, se você quer fazer isso de maneira mais rápida, quer desenvolver essas habilidades de maneira mais rápida, né? Para cada situação, investe num processo de coaching executivo. Né? E aqui é coaching mesmo, né? Porque você precisa desenvolver coisas que a pessoa tem ali dentro de si, ou não, ou tem dificuldade, tem interferências. Então aqui não é mentoria, aqui é coaching mesmo. Então, processo de coaching executivo. E tem que ser executivo, porque não é nada contra coaching de vida, né? Mas aqui tem que ser com coach que entenda todas essas questões relacionadas à liderança. E é um investimento que você vai fazer e que provavelmente vai te gerar resultados muitíssimo positivos num curtíssimo prazo e vai se pagar mais rápido. Né? E tem gente que tem, principalmente aqui no Brasil, né? Por causa das últimas coisas que aconteceram, até envolvendo coaching e reportagens e tudo mais, tem gente que não acredita em coaching, mas coaching é uma metodologia que existe nos Estados Unidos para executivo desde a década de 80. A gente já tem 30 anos fazendo coaching nos Estados Unidos, é amplamente difundido. Diversos dos maiores executivos do mundo têm coaches e o coaching é muito difundido nos Estados Unidos e na Europa. Então, há mais de 10 anos que isso já foi identificado como um diferencial de alta performance. Então, investir no líder, no desenvolvimento do líder, gera muito resultado para as empresas. Então, há mais de 10 anos nos Estados Unidos, as empresas investem pesadamente em coaching para os seus executivos. Infelizmente, aqui no Brasil, talvez até pela pouca disponibilidade ou pouco conhecimento dos executivos, né? Principalmente aqueles que não são de empresas americanas, porque aquelas empresas que são empresas americanas já conhecem a metodologia, já aplicam no Brasil. Agora, empresas brasileiras que não tiveram ainda a oportunidade de conhecer, não conhecem essa ferramenta que pode ajudar muitos líderes. Mas você que é líder está me ouvindo, você invista por conta própria, porque vale muito a pena esse desenvolvimento. Bom, a gente vai ficando por aqui. Esse episódio, acho que já passou de 1 hora aqui pelo meu tempo. Então já passamos um pouco aqui do nosso objetivo, nosso target. E eu queria deixar aqui alguns recados para você que ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão, quer que a gente fale aqui de um tema específico, dê a sua sugestão. Você tem algumas formas de você entrar em contato comigo. Você pode mandar lá uma mensagem pelo YouTube. Se você estiver vendo no YouTube, você pode botar aqui nos comentários sua dúvida, sua sugestão. Se você estiver acompanhando no seu agregador de podcast, adorei esse nome, agregador de podcast. Eu ouvi num podcast essa semana. Se você estiver ouvindo no seu agregador de podcast, pode ser no Spotify ou algum outro, me segue lá no Instagram e manda mensagem por lá, porque no podcast não tem essa ferramenta, né? Ou manda um e-mail para contato@daltonribeiro.com.br e eu vou ter um imenso prazer em te responder. Lá no Instagram, daltonribeiro.oficial é o meu perfil. Lá no Insta também, fique à vontade para mandar mensagens lá, eu respondo todas elas. A gente vai ficando por aqui. Este é o DaltonCast, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Um grande abraço e até o próximo episódio.